vai ficar muita coisa para trás. Mas as palavras de Deus, ela não vai passar. E nós precisamos, enquanto viver, fala comigo, enquanto você viver, que é o ide que Jesus falou, eu tenho que servir. Enquanto há fôlego, eu tenho que servir. Na terça-feira passada eu ministrava aqui na igreja e durante um tempo eu falei da Angélica. Eu tive que ir essa semana também no sepultamento da Angélica, uma jovem cadeirante, respirando por aparelho, e desde 15 anos de idade, onde tivemos a oportunidade de conhecê-la e caminhar, porque ela pediu para que tivesse uma célula na casa dela, e alguns jovens haviam ido lá fazer célula, né, durante um tempo, mas depois fechou, parou, não foram mais, e ela então fez um pedido, e nós fomos então fazer, e ela estava com 17 anos na época, quando fomos fazer célula na casa da Angélica. E foi um pedido dela, e nós fomos lá fazer célula, e interessante que o testemunho dela, que por ela respirar por um aparelho, né, e tudo mais, e ser cadeirante e tudo, não ter todos os movimentos do corpo dela, mas o médico pegou, que né, acompanhava ela, falou que ela, o máximo que ela ia sobreviver, que ela teria de vida, seria até os 17 anos. Mas ela sempre amou Jesus, e sempre esteve disponível e disposta a servir a Jesus Cristo. E ela então, ela falou assim, poxa, eu não posso ir para a igreja, porque não podia ir na igreja. Mas ela então toma a decisão da igreja ir até ela, a casa dela, pedindo para que tivesse uma célula na casa dela. E nós fomos então ministrar célula na casa dela, e fomos acompanhando então a jornada e a caminhada, e a célula na casa dela se tornou uma célula estratégica, e tinha célula durante a semana, na quarta-feira, e culto então, porque tornou culto também no domingo de manhã, fazíamos culto também na casa da Angélica. E era uma coisa impressionante, o número de pessoas que ela convidava pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp e tudo mais, que ela convidava para poder estar na casa dela, e as pessoas iam, vizinhos, amigos, primos dela que aceitaram a Jesus como o Senhor e Salvador, e até hoje estão firmes na igreja. E aquela jovem então, mesmo sendo cadeirante, mesmo respirando por um aparelho, eu vi ali uma menina escolhida por Deus para pregar o evangelho, e não tinha limite, não tinha dificuldade, não tinha barreira nenhuma na vida da Angélica para isso, não tinha. E ela falou assim, meu sonho é ir à igreja, pastor, eu quero ir à igreja, eu quero assistir um culto lá na igreja, não quero assistir online. Você que está online aí, se cuida, hein? É com você. Eu não quero assistir online, entendeu? Eu quero ir na igreja, eu quero estar lá na igreja. Mas ela não podia, os médicos não falou que ela não podia sair de casa. E nós oramos. O médico dos médicos, ele pode mudar tudo, né? Oramos então e pedimos para que esse sonho se realizasse na vida da Angélica. E um belo dia então, um pedido chegou, e com todo cuidado, uma enfermeira que já tomava conta dela há muito tempo, os médicos então autorizaram, e nós fomos. Então, na época eu tinha uma Zafira grande, então botava a cadeira dela lá, ela, os aparelhos, e teve a mãe dela, a enfermeira, colocamos todo mundo no carro e fomos para a igreja. Primeira vez que fomos para a igreja, o aparelho começou a apitar e tudo mais, e começou a descarregar. Eu falei, o que aconteceu? Você não botou carregar à noite e tudo mais, coisa e tal. Paramos então em outra igreja, paramos um tempinho, colocamos o aparelho para carregar, Deus providencia tudo, carregou o aparelho, então, e fomos passar a nossa terra, porque, gente, de carro, 25 minutos de carro, tá? Ônibus, 2 ônibus, e 40 minutos de ônibus. Então, fomos para a igreja, chegamos lá, gente, um culto maravilhoso, e o testemunho dela foi, o dia mais feliz da minha vida. Como o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa sempre. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite, amém, amados? Glória a Deus. Angélica serviu a Deus então até os 27 anos de idade, aonde os médicos falaram que ela só ia até os 17. Ela foi até os 27 anos, ela faleceu essa semana agora, e recebemos a notícia na segunda-feira. Na terça-feira nós fomos então, eu fui lá no enterro, então lá em São Gonçalo, e foi algo assim sobrenatural. O último dia da vida dela, na segunda-feira, uma enfermeira nova foi trabalhar no turno dela, e ela foi e falou assim, você conhece Jesus? Você já aceitou Jesus como o Senhor Salvador da sua vida? A enfermeira, ainda não. Ah, você não é evangélica? Ela falou assim, não, a minha mãe eu não sou. Ela então aceite a Jesus enquanto há tempo.
aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai ser a melhor decisão da sua vida. Ela evangelizou no primeiro dia, a enfermeira. E era o último dia dela aqui. Ela combateu um bom combate, ela completou a carreira, ela guardou a fé. Nada impedia aquela menina de fazer e realizar os sonhos dela. Eu quero fazer revisão de vidas, pastor. Fez online, revisão de vidas. Eu quero me batizar, pastor. Perto da casa dela, uma irmã da nossa igreja lá, perto da casa dela, tem a casa com piscina, levamos ela com todo cuidado, um aparelho carregado e tudo mais, e fomos batizar. Batizamos Angélica nas águas. Ela viveu tudo o que pôde viver, e tudo o tempo que ela teve aqui foi servindo a Deus. Então, uma coisa que eu quero falar com você, querido, que está aqui nessa noite, você que está assistindo conosco também, sirva enquanto há tempo. Faça enquanto há tempo, porque há um fôlego de vida em você. Há um fôlego de vida em você. Fala para quem está do seu lado, há um fôlego de vida em você. E que esse fôlego de vida possa exalar realmente aquele que te deu a vida, Jesus Cristo. E que você possa falar desse amor maravilhoso, maravilhoso que é Jesus, amado, todos os dias. Para quem for, para quem estiver ao seu lado, fale, declare, sirva ao Senhor, seja fazendo a obra, evangelizando, seja realmente servindo aqui na igreja, na casa do Senhor, seja um voluntário. Seja um voluntário. Por quê, querido? Porque você já recebeu. E você pode pedir o salário que você quiser. Peça, viu, Gustavo? Peça o salário que você quiser. Ele vai pagar. Que isso, pastor? Vai. Só que você só vai receber na eternidade. Ninguém vai dizer amém? Você vai, querido. Chegar, você vai lá e vai receber lá. Coisa boa, você vai para a eternidade. Mas interessante, amados, isso é muito importante. Queridos, Mateus capítulo 20, versículo 28, abra sua Bíblia. Projeta para mim, por favor, Mateus 20, 28, nós vamos ler na versão NVI, diz assim: tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele não veio para ser servido, por mais que as pessoas queriam fazer algo para ele e por ele, mas ele veio para servir. A missão de Jesus aqui foi servir. E o tempo todo ele se dedicou servindo. Mas como ele fez? Por amor. Eu sempre falo com a igreja que não foi porque Judas o traiu por 30 moedas, não foi porque Pilato lavou as mãos, não foi porque o povo gritou crucifica, ou crucifica, ou crucifica, que ele foi para a cruz. Jesus foi para a cruz por amor a mim e a você. Ele foi para a cruz para salvar você. Você pode dizer amém, amados? Ele foi por amor. E ele serviu, querido, a todos por amor. E ele faz isso até hoje. Como, pastor? Através de mim e de você. Por quê? Porque o amor dele passa por nós para alcançar o outro, para abençoar o outro. Você pode dizer amém, amados? Então ele continua fazendo essa boa obra através de nossas vidas aqui. Então, Jesus, ele fez por amor. Ele serviu por amor. Não foi por status, não foi por posição, não foi para aparecer, não foi para ser melhor do que um, do que o outro, mas ele fez por amor. E às vezes as pessoas estão na igreja servindo a Deus, e às vezes estão falando que, mas eu não sou reconhecido, não sou reconhecida, não sou elogiado, não sou elogiada. Querido, Jesus elogia você sempre. Jesus lembra de você sempre. Jesus, ele coloca você para cima sempre. Jesus, por você estar servindo e fazendo a obra dele aqui, ele abençoa você sempre. Você pode dizer amém, irmãos? Ele sempre faz, porque você faz por amor. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, por amor. Por amor. Quantas pessoas hoje estão saindo da igreja e deixando de fazer a obra de Deus por questões. Uma vez uma pessoa chegou para o pastor e falou assim: pastor, vou sair da igreja. E o pastor falou assim: mas por que, meu filho, você vai sair da igreja?
Olha, pastor fulano, só sabe ficar na igreja falando do outro, falando do outro, falando do outro, falando do outro. Olha, pastor ciclano, entendeu? Que pega e no hora do culto só fica no celular e tudo mais, no celular não presta atenção em nada e tudo mais. Olha, as pessoas, pastor, não querem fazer a obra de Deus, não querem servir a Deus. Pastor, eu vou embora, eu vou sair da igreja, não vou ficar aqui. Aí o pastor chegou para ele e falou assim: eu te peço uma coisa, no próximo domingo você vem ao culto, tá? E depois do que você fizer, o que eu realmente vou pedir você para fazer, aí você toma a sua decisão. Mas vem no próximo domingo na igreja, e eu quero que você encha um copo com água, e eu quero que você ande de um lado e para o outro, de um lado para o outro, do lado para o outro, no culto na igreja. Olhe para esse copo, e não deixe de maneira nenhuma a água derramar, a água cair. E assim ele fez. Ele foi para o culto, e naquele culto ele ficou ali olhando para aquele copo com água, e andando para um lado, andando para o outro, andando para um lado, andando para o outro, para que a água não derramasse, com todo cuidado. E então ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, fiz o que o senhor pediu, está aqui o copo com água cheio desde o início até o final do culto. E o pastor então perguntou para ele: durante esse momento que você estava com um copo com água, andando para um lado e para o outro, você viu uma irmã, outro irmão, falar mal do outro aqui na igreja? Durante você estava andando para um lado e para o outro, você viu alguém ficando com o celular na mão e não estava prestando atenção no culto? Está na rede social? Você viu? Durante esse momento que você estava andando com um copo com água aqui na igreja, você viu as pessoas deixar de servir ou não estar servindo na igreja? Ele falou: não, pastor, então é isso que eu quero que você faça. Esteja focado na missão, esteja focado no propósito, esteja focado no teu chamado. Deus chamou você para servir, então você faça. Pare de olhar para os outros. E ele entendeu, e aquele rapaz não saiu da igreja. O nosso erro, querido, é ficar olhando para os outros, se o outro fez ou se não fez. E a gente acaba deixando de fazer aquilo que nós fomos chamados por Deus para fazer, e perdemos tanto tempo, e deixamos de amar a obra de Deus. A fé sem obras, ela é morta. Eu sei que a fé é realmente que te leva à salvação, por acreditar, por obedecer, por fazer a vontade de Deus, mas a fé sem obra, ela é morta. Então a fé que nós temos em Deus, amados, leva a gente a servir, leva a gente a ser voluntários para trabalhar na obra dele, fazer a obra do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Então Jesus, amado, esse primeiro exemplo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. A nossa irmã trouxe aqui um copo com água para o pastor. Só dela vir aqui e trazer esse copo com água aqui, a palavra de Deus diz que ela receberá a bênção do galardão de Deus sobre a vida dela. Receba em nome de Jesus. Servir por amor. Por amor. Porque eu amo a Deus, porque eu amo a minha igreja, eu amo o meu próximo. Por amor. Como estão entendendo até aqui? Diga amém. Pastor, então como eu posso servir como Jesus? Porque Ele é o exemplo, Ele é o modelo. Como que eu posso servir? Como eu posso ser um voluntário como Ele? Primeiro, querido, observe as pessoas. Jesus olhava para as pessoas, não defeitos, porque aquelas pessoas poderiam se tornar melhor a cada dia. Ele olhou para cada um dos discípulos que Ele orou e escolheu e falou assim: opa, não, você não é Simão, cana abalada pelo vento. Porque Simão, a cana em Israel é uma cana fininha, abalada pelo vento. Você pega a cana e faz assim, ela sai da terra em Israel. E Simão significa isso, cana abalada pelo vento. O vento vem e derruba, ela não tem firmeza, as raízes não são profundas. E Jesus fala assim: tu serás chamado Cefas, rocha, firme, coluna. Você pode dizer amém, amados? Então Jesus olhava as coisas boas na vida das pessoas, não ruins. E Ele então serviu a cada uma dessas pessoas, tornando as pessoas melhores. Eu tenho certeza, querido, que você é uma pessoa melhor do que você era antes. Sabe como? Pega uma foto antiga sua e vê uma foto atual sua.
Gente, às vezes a gente vê as fotos antigas nossas, a gente fica assim, não era eu não, gente. Pelo amor de Deus, era assim, desse jeito, dessa forma. Quer dizer, você está melhorando a cada dia. Olha para quem está do céu e fala assim, você está melhor a cada dia. Você está melhor a cada dia. É porque a misericórdia de Deus nos renova a cada manhã, né? E nós somos pessoas melhores a cada dia. Então observe as pessoas, observe como aquele irmão que está servindo, está fazendo a obra de Deus, ele faz muito bem. Porque, amado, tudo que você fizer para Deus, faça o melhor, porque é uma oferta a Ele. Não faça de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Tá bom, não faz isso não. Faça o seu melhor. Como estão entendendo até aqui? Diga amém. Então observe, aprenda com as pessoas, ouça as pessoas. Jesus ouvia. Jesus ele parava para ouvir as pessoas e tudo que aquela pessoa tinha de bom, as necessidades que ela tinha também. Interessante que Jesus trabalhava na necessidade daquela pessoa. A mulher samaritana, a necessidade daquela mulher era água, e todo dia ela ia num certo horário, onde ninguém ia naquele horário para buscar água, e Jesus trabalha na necessidade dela, água, só que Jesus ofereceu a ela água da vida, para que ela se tornasse uma fonte a jorrar. O olhar de Jesus é diferente, não é de julgamento, não é de condenação, não é. O olhar dele é diferente, e nosso olhar precisa ser assim também, amados, em nome de Jesus. Jesus, ele assumiu a forma de servo. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o 11. Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim: seja o modo de pensar de vocês, olha aí gente, preste atenção, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição que lhe deu, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Jesus faz, amados? Como eu e você, ele assume a forma de servo. Por mais que era Deus, mas ele assumiu a forma humana, de homem, nasceu de mulher, de Maria, ele nasce como uma criança, ele vive. E é interessante, ele serve as pessoas como nós também devemos servir, se humilhando, não se comparando, querendo ser melhor do que o outro, de maneira nenhuma, mas ele assume uma forma para servir por amor, sendo obediente ao Pai. E é claro que o Pai depois o exaltou por tudo que ele fez, porque ele foi até o fim. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, até o fim. Olha para outra pessoa agora e fala assim: até o fim. É até o fim. Como Angélica, até o último dia da vida dela aqui, ela serviu, servindo a Deus. Interessante. Como eu posso então servir como Jesus? Assumindo a forma de servo, também participar, amados, da fraqueza do outro, tendo compaixão. Se você vê que o outro está fraco, se você vê que o outro está realmente passando um momento difícil na vida, ajuda, não faça como os amigos de Jó, que olhava para Jó e falava assim: está em pecado, pecador, errou, agora está colhendo o que plantou. Jó teve amigos dele assim, que amigo. Não vamos fazer como esses amigos de Jó, apontar o dedo, julgar, condenar, falar que por um momento difícil na vida, de fraqueza que esteja passando, a pessoa pegar e falar: é isso, é aquilo, é porque fez isso, é porque fez aquilo, plantou, agora está colhendo. Não, ajuda o seu irmão nos momentos de fraquezas. Eu posso ouvir um amém, amados? Isso é servir.
Isto é servir, ter comunhão, querido, com as pessoas, mas ter comunhão com pessoas que são desprezadas, ter comunhão com Flávio, pastora Josi, que eu já perdoei, porque não me chamou ainda, não me convidou ainda, vai lá, né? Pastor Rodolfo, pastora Paloma, teve o culto que eu ministrei aqui, pastor Rodolfo, não pastor, só vai lá em casa almoçar comigo, estou esperando ainda, gente, espero que seja esse ano, não vai virar esse ano não, em nome de Jesus. Ih, rapaz, olha, fala a Deus. O homem não quer ficar devendo, não. Nós vamos conversar no final do culto. Amém? Então, gente, só para descontrair, mas interessante, assim, é participar de comunhão com pessoas que são desprezadas, porque Jesus, ele sentou na qual mesa? Qual foi a mesa que Jesus sentou? Com quem Jesus sentou à mesa? Discípulos, mas pessoas que foram desprezadas. Vamos lá, Mateus capítulo 9. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 9, versículo 10 e 11. Diz assim: aconteceu o quê? Enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pescadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Olha com quem Jesus estava comendo. Se for para escolher com quem nós vamos comer, quem seriam as pessoas? Assentar à mesa, quem seriam as pessoas? Quem você escolheria? Seja sincero, escolheria alguém desprezado? Um publicano que cobra impostos indevidamente? Um drogado? Um viciado? Um prostituto, uma prostituta? Quem sentaria à mesa com você para comer? Quem você convidaria à mesa para comer com você? Pense sobre isso. Porque Jesus, ele sentou com essas pessoas, Jesus comeu com essas pessoas, e sabe o que acontece depois, amados? Salvação. Zaqueu, publicano, pecador, entendeu? Cobrava imposto indevidamente, as pessoas falavam assim: esse aí me roubou, esse aí me roubou, esse me roubou. Jesus foi na casa dele, comeu com ele, e ele se arrepende. Jesus não fala nada, só come com ele à mesa, não fala nada. Vou na casa do pastor Flávio, pastora Josi, não vou falar nada, só vou comer picanha, não vou falar nada. Queridos, mas interessante, e de repente vem aquele homem e confessa o seu erro, confessa o seu pecado, confessa para Jesus Cristo aquilo que ele vivia, aquilo que ele passava, aquilo que ele fazia errado. E Jesus então fala: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, amém, amados? Glória a Deus! Então não julgue aquela pessoa pelo que ela faz, mas ajude essa pessoa a ser salva. Ajude. A Angélica, ela tem um tio, meio esquentadinho ele, né? Meio brigão. E ele tinha uma arma em casa. Um belo no dia, a gente, num culto, lá, depois do culto acabou, ele veio conversar, porque Deus realmente tinha falado ao coração dele, ele veio confessar as coisas que ele estava fazendo de errado e a arma que ele guardava. E ele falou assim: pastor, eu quero largar essa vida, não quero essa vida. Então nós oramos com ele, quebrando todo mal, toda maldição, no mundo espiritual, toda a legalidade do inimigo contra a vida dele e a família dele. E então retiramos aquela arma da casa dele. A palavra de Deus convence. O Espírito Santo trabalha na vida da pessoa e ela confessa. Ela rasga o coração e abre a sua vida porque ela precisa de Jesus.
Amado, as pessoas precisam de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja amorosa, apaixonada por Jesus Cristo. Nós precisamos ser uma igreja, amados, verdadeiramente inspiradora, que tem uma inspiração maravilhosa, que vem à casa do Senhor com alegria, como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas precisam ver essa alegria em nossas vidas contagiante, não uma alegria realmente momentânea, que realmente passa por um período e chega quarta-feira de cinzas, acabou. Vocês sabem o que eu estou falando. É diferente. A alegria que Jesus dá a cada um de nós nos fortalece de tal maneira e nos impulsiona a viver melhor a cada dia. Então esse é o nosso Jesus que nós amamos e servimos a Ele, querido, mas por amor, servir a Ele com alegria e não desprezar ninguém. Ele foi obediente, obedeça, Ele teve compaixão, tenha compaixão do teu próximo, da dor que o seu próximo está sentindo, está vivendo, está passando. Jesus elevou sobre si nossas dores, mágoas, transgressões na cruz do Calvário, para sermos salvos. Ele levou, e pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Amados, eu não posso ser ingrato, por tudo que Ele fez e faz, eu não posso ser ingrato, e tudo aquilo que ainda nós fazemos é pouco. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, não, eu estou lá atrás, eles estão lá na frente. E ele trabalhou de tal maneira, ao ponto de realmente ele chegar até os outros, até onde os outros estavam. Não é por se vangloriar, nada disso, amados. Mas ele viu realmente o quanto ainda ele estava lá atrás e precisava servir e fazer a obra de Deus, e assim ele fez. Assim ele se dedicou e fez. Então olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, não perca mais tempo não, querido. Perca tempo não, meu amado, perca tempo não. Se você não aceitou Jesus, aceite. Se você não foi batizado nas águas, querido, procure logo, seja batizado nas águas e vamos servir. Vamos servir a Deus. Jesus morreu para te salvar, você pode dizer amém? João capítulo 10, versículo 15. Do 15 ao 18, projeta por favor, João capítulo 10, isso, do 15 ao 18, assim como o Pai me conhece, e eu o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Você pode dizer amém, amados? Você tem valor. Você tem valor. Você não tem preço, porque existe diferença de preço e valor, tá? Você não tem preço, porque senão, vale 100, vale 1.000, vale 5.000, 10.000, 50.000, não, você não tem preço. Você tem valor. E um valor, querido, que não dá para contar, não dá para conter. A sua vida vale mais que esse mundo inteiro pesado em ouro. Nem na Nova Friburgo não, querido, o mundo inteiro. E outra coisa, você custou caro, hein? Guilherme, é Guilherme, né? Você custou caro, irmão. Sabia? Caríssimo. Olha, e como foi caro. Uma vida de dor, sofrimento, de morte e de cruz. Esse foi o valor na vida de cada um de nós. Por isso então, amado, eu não posso dizer não para Ele. E eu vou repetir isso aqui de novo, eu vou repetir até Ele realmente falar o meu coração para que você entenda como alguém pode dizer não a Jesus Cristo. Como que alguém pode dizer não? Não vou fazer, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou, não vou servir, não vou na igreja, não vou. Como que alguém pode dizer não a Jesus? Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Como? Pense nisso, amada. Pense sobre isso. Porque Ele veio, amado, para procurar o perdido. Nós iremos em Mateus capítulo 20,
Ele veio buscar e salvar o perdido. Fala comigo, buscar e salvar. De novo, buscar e salvar o perdido. Ele veio para essas pessoas realmente para que possa tirar essas pessoas dessa vida, desse caminho ao qual elas estão, e nós éramos assim. Nós éramos assim. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para destruir toda a obra do inferno. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio trazer luz em meias trevas. Ele veio dar vida em resgate de muitos. Esse é Jesus. Ele veio e ele cumpriu essa missão maravilhosa. Só, querido, que não acabou. Precisa continuar. Precisa continuar. Uma vez a gente estava no culto, em Conselheiro Paulino, e o menino no louvor, um jovem e tal, adorando a Deus e tudo mais, a mãe dele lá atrás, aí chegamos assim, poxa, seu filho é uma bênção, ele no louvor, ele servindo aqui, uma bênção, uma bênção, uma bênção, que coisa boa. Aí a mãe fala assim, pastor, aqui na igreja ele é uma bênção, mas lá em casa, não sei como é na sua casa. Revisão de vidas. Já viu, gente? As pessoas pagam para trabalhar. No revisão. Serve, perde noite de sono, entendeu? Madrugada, oração, aquele negócio todo tal. E em casa? Uma vez eu falei com a igreja que o nosso dia a dia aqui tinha que ser como na revisão de vidas. Como seria diferente? Como seria diferente? Mas por que no revisão tem aquela intensidade? Jesus, ele foi intenso o tempo todo. Ele fez essa obra maravilhosa o tempo todo. E nós precisamos, querido, mudar a nossa mentalidade, porque, meu Deus, estão acontecendo muitas coisas nos dias de hoje, que, querido, que nós temos que abrir nossos olhos e ver que Jesus está voltando mesmo. O que está acontecendo no mundo inteiro não é comum. Olha aqui para mim, igreja, não é comum. Não é comum um avião atrás do outro ficar caindo. Não é comum terremotos, não é comum, querido, essas guerras, não é comum isso, é palavra de Deus que está se cumprindo a cada dia. Pessoas estão se afastando cada vez mais do Senhor, pessoas estão amando mais o dinheiro do que a Deus, amando mais o dinheiro do que a sua própria vida e a sua própria família. Se nós lermos Mateus capítulo 24 sobre a volta de Jesus, amado, o que falta? Só o evangelho ser anunciado no mundo inteiro. E olha, pelo avanço que está a tecnologia, querido, a internet, falta pouco. Olha para quem tu se fala assim, meu irmão, falta pouco, meu irmão. Falta pouco. Nós precisamos voltar a cantar cânticos na igreja. Hosana. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Poucos conhecem, gente, pastor Rodolfo. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. A igreja repete. Hosana, Hosana ao nosso,
O que significa Hosana, pastor? Salva-nos, Senhor. É nós cantarmos, Maranata, ora vem, vem, Senhor, e declarar, salva, Senhor. Salva a minha casa, salva, Senhor, a minha família. Usa-me, Senhor, para que meus familiares sejam salvos, que passe o teu amor por mim, alcance cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmãos? Precisamos, em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, olha o que Jesus pensa a respeito de pessoas que querem uma posição, um status. Olha, Marcos capítulo 10, versículo 32 em diante, até o 45, diz assim, olha, eles estavam subindo a Jerusalém, e Jesus ia à frente, os discípulos estavam admirados, enquanto os seguiam, estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12, e lhe disse, o que haveria de lhe acontecer? Eis que estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Olha que Jesus está falando com os discípulos, mas olha o pensamento deles, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, porém, ele ressuscitará. Olha o que Jesus fala com os discípulos, mas olha o que acontece agora. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. Próximo. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Próximo. Eles perguntaram, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Gente, discípulos, Jesus está falando com eles o que ia acontecer, estão caminhando para Jerusalém, e Jesus fala o que vai acontecer, dor, sofrimento, morte, e eles são preocupados, sabe com o quê? Posição. E não é diferente dos dias de hoje, porque tem pessoas hoje na igreja preocupadas com posição. Diáconos, Atos capítulo 6, o que é ser um diácono na igreja? Depois você lê lá e estuda, servir a mesa. Diáconos, servos. Levitas, servos. Servir. E ali eles estavam preocupados com o quê? Com posição. Senhor, quando o Senhor for lá para a glória, para a casa do Pai, guarda um lugarzinho lá para a gente. Eu à sua direita, o meu mano aqui à sua esquerda. Que legal. Coisa boa. Continua. Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo? Acaso podem beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo? Volta lá, volta. Com o batismo que eu sou batizado? Próximo. Podemos responder, nem sabia o que estava falando. Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que eu bebo, e serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Você pode dizer amém, gente? Meu Deus. Mas ao sentar, no próximo, 41, isso. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram como? Indignados. Você acha que isso não tem na igreja também? A pessoa fica indignada porque um recebeu algo e tudo mais, outro está carregando a mala do pastor, a maleta do pastor, ungida. O paletó do pastor ungido. O outro fala, puxa saco. Entendeu? Você acha que não tem? Tem. Então, quando os outros souberam, ficavam indignados com Tiago e João. Próximo. Jesus os chamou e lhes disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser,
Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, eu estou aqui para te servir. Quer ser o melhor, quer ser o maior? Sirva. Próximo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você pode dizer amém, amados? Sirva. 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 Isso é muito importante. Para a gente fechar, é que não dá tempo, mas se você não sabe ainda os dons que Deus já deu a você para servir, com os dons que Ele deu a você, só projeta para mim em 1 Pedro, por favor, 1 Pedro capítulo 10, versículo 10 e 11, preste atenção nesse versículo aqui, amados. Diz assim, ó: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode dizer amém, amados? Querido, o que Pedro está querendo transmitir e trazer para a gente aqui? Aquele que fala a palavra, aquele que sabe realmente falar e transmitir a outros, então fala, mas fala a palavra. Faça para a glória de Deus. Aquele que sirva, sirva aos outros, mas sirva bem aos outros, querido, mas faça para a glória de Deus. Você pode dizer amém, irmãos? Não para aparecer, não para se vangloriar, nada disso, mas porque aquele que veio aqui, aquele que deu a vida por você, querido, em resgate de muitos, Ele te amou de tal maneira que deu a vida, e hoje você está aqui. E hoje você está aqui, ou você está aí online ouvindo, você vai ouvir depois essa palavra, essa mensagem, mas que você entenda esse propósito maravilhoso ao qual Ele realmente resgatou você, porque a sua vida ainda não terminou o ciclo ainda aqui, amados. Tem um propósito. Então vive esse propósito, querido, todos os dias da sua vida. Viva. Em nome de Jesus, porque a Bíblia fala sobre dons. Eu só vou falar os versículos, se você quiser anotar, depois você estudar em casa, por causa do nosso tempo. Romanos capítulo 12, do versículo 6 a 8, fala a respeito dos dons: profetizar, servir, ensinar, animar, liderar, contribuir. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 11, fala do dom de profecia, o dom de anunciar a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, fala dos dons do apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 1 Pedro capítulo 4, que nós lemos, versículo 10 e 11, o dom de pregar, falar, o dom de servir. Então a Bíblia fala sobre os dons que Ele ministra sobre o seu povo, que Ele dá a cada um voluntariamente para que você sirva. Se você não sabe ainda qual é o seu dom, ore, leia na Bíblia o que atrai você, o que realmente chama a sua atenção e atrai você para servir. Mas amados, a seara está pronta, está, como a palavra de Deus diz, mas falta trabalhadores. Há uma carência de trabalhadores, e eu não vejo só a nível ministerial, igreja, estou vendo a nível espiritual, até na cidade de Nova Friburgo. E nós precisamos mudar essa história, para que quando nós chegarmos diante do nosso Pai maravilhoso e mostrar nossas mãos, e Ele vai ver pelas nossas mãos, que nós servimos, que nós fizemos a obra dEle aqui, que nós fizemos, que nós o amamos. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um ponto que eu quero trazer aqui. Eu ouvi muitos julgamentos e questionamentos, principalmente nas redes sociais, até com relação, e talvez você está aqui na igreja, e talvez você tenha uma crítica, um julgamento com relação
ao louvor da canção que a igreja ministra é Ele. Assim, esse ministro de louvores que Deus deu a ele, essa letra, essa música, foi muito inspirado por Deus, muito, muito. E tem alguns louvores, algumas canções que algumas pessoas até falam assim: poxa, cantar isso na igreja? Cantar isso na igreja? Mas nós estamos vivendo isso, estamos vivendo isso. É Ele, por Ele estou gastando a minha vida, perdendo tudo, com amor e com alegria, dono dos meus dias. É muito profundo, é muito forte isso. Eu creio que tem muitas pessoas vivendo isso diariamente, mas eu creio naquelas pessoas que ainda não estão, podem viver isso diariamente. Por isso que Deus deu a ele esse louvor, essa canção, e Ele trouxe para que o mundo inteiro possa cantar, possa adorar ao Senhor. Para que então, num culto, numa reunião, numa célula, num momento de discipulado, aquela pessoa possa se arrepender e entender: é isso que eu preciso. É isso. Porque Ele morreu por mim, Ele deu a vida dEle por mim. Então eu tenho que fazer algo por Ele, para Ele. Então, pastor, não deixe de ministrar louvores, adoração, canções que vai mover, desafiar, que vai realmente levantar aquele que está caído, aquele que realmente está sentado, que ainda não despertou. Continue, porque é um louvor profético, é um louvor que realmente abala a nossa estrutura, para que possamos despertar e acordar. Olha para o seu irmão, e você jovem que está em cima, fala com ele assim: acorda, meu irmão, acorda, porque é por Ele, para Ele sim. E que possamos cantar esse louvor e falar assim: Senhor, eu quero ser assim. Ainda não sou, ainda sou falho, sou pecador, erro, mas eu quero ser, Senhor. Eu quero andar e caminhar e alcançar a estatura de varão perfeito. Eu quero chegar lá e eu vou chegar lá. Agora profetiza sobre o seu irmão: meu irmão, fala assim: meu irmão, você vai chegar lá. Aleluia. Você vai. E até o último dia, querido, sirva a Deus. É muito bom servir a Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus, amados. Feche teus olhos. Oh,